Conversão de taxa anual. Vamos lá. Nesse vídeo, nós vamos converter a taxa que está em ano, 7,3% ao ano, e vamos ver quanto seria essa taxa se fosse ao dia, se fosse ao mês, se fosse ao bimestre, se fosse ao trimestre, se fosse ao semestre. Então, a conversão é utilizando a fórmula. Qual fórmula? Essa que nós temos aqui, que também vai estar na descrição do vídeo, ok? E utilizando como base esse primeiro exemplo, esse primeiro exercício, que é uma aplicação de 25 mil a uma taxa de 7,3% ao ano, ao período 3 anos e resgatando o valor 30.884,40. Beleza? O que acontece? O resultado tem que ser o mesmo em todas as situações. Então, o valor futuro ele tem que ser os mesmos 30.884,40, certo? Eu vou copiar e colar a fórmula aqui nos campos de valor futuro, certo? E o primeiro passo é tenho que já ter o meu prazo com o período conforme eu vou converter a taxa. Então, por exemplo, a minha taxa não vai ter que ser convertida a dia, então eu tenho que ver qual o meu prazo diário. Então, vamos lá. Simples. Pega a quantidade de anos e multiplica por 360, beleza? Então, você chega num prazo de 1080 dias. Pega a quantidade de anos e multiplica por 12. Então, você chega no prazo de 36 meses, considerando 3 anos. E bimestre, pego a quantidade de anos e multiplico por 6, porque são 6 bimestres em um ano. Trimestres, pego a quantidade de ano que temos e multiplicamos por 4, porque é a quantidade de trimestres em um ano. E semestres, pega a quantidade de anos que temos e multiplicamos por 2, porque é a quantidade de semestre que temos em um ano. Beleza, agora é só converter a taxa utilizando a fórmula que nós temos aqui. Obviamente, com o período correspondente. Nosso período aqui é de ano para dia. A primeira situação. Então, nós temos aqui de ano para dia. Olha só a fórmula. Igual, abre parênteses, 1 mais a taxa, certo? Ele está pedindo a taxa aqui anual, então eu estou selecionando a taxa anual. Fecha parênteses, elevado, abre parênteses, 1 dividido por 360 menos 1. Dou um Enter e chego numa taxa de 0,0, vou colocar aqui 0,020. E chego nos mesmos 30.884,40. Então, olha só, a taxa anual ela é expressa em uma porcentagem. A taxa diária ela é expressa em outra porcentagem, certo? Só que a gente chega no mesmo valor. O resultado final é sempre o mesmo. Então, nós não estamos mudando a taxa, nós não estamos mudando o prazo. O prazo e a taxa, eles são os mesmos. A única coisa é que nós estamos trabalhando com eles convertidos. Próximo exemplo, de ano para meses, ok? Igual, onde que está essa situação de ano para mês? Está aqui, ó. Então, igual, abre parênteses, 1 mais a taxa anual, que é o 7,3%, fecha parênteses, elevado, abre parênteses, 1 dividido por 12, fecha parênteses, menos 1. Dá 0,59% ao mês. Então, a gente já vê uma diferença muito grande entre a taxa que seria diária e a taxa que seria mensal. Resultado final, 30.884,40. Não mudou nada. Próximo exemplo, de ano para bimestre. Está aqui, ano para bimestre. Igual, abre parênteses, 1 mais a taxa, que é a taxa anual, fecha parênteses, elevado ao quê? 1 dividido por 6 menos 1. Abre parênteses, 1 dividido por 6, fecha parênteses, menos 1. Dou um Enter, 1,18% ao bimestre. Mesmo resultado final, 30,84,40. Mais uma conversão de ano para trimestres. Então, igual, abre parênteses, 1 mais a taxa anual, fecha parênteses, elevado a 1 dividido por 4 menos 1. Abre parênteses, 1 dividido por 4, fecha parênteses, menos 1. Dou um Enter. 1,78% ao trimestre. Beleza? E o último exemplo, igual. Abre parênteses, 1 mais a taxa anual, fecha parênteses, elevado
abre parênteses, 1 dividido por 2 menos 1. 1 dividido por 2, fecha parênteses, menos 1. Fecho a fórmula, chego no mesmo resultado, certo? Agora, olha só que interessante o raciocínio lógico. Quando nós convertemos o prazo, exemplo, nós pegamos a quantidade de anos que nós temos, né, os 3, e multiplicamos pela quantidade de dias, digamos assim, 360. Na nossa fórmula de conversão de ano para dia, ele divide por 360, e assim sucessivamente. Por exemplo, de ano para meses, nós multiplicamos por 12. Na fórmula da taxa, nós dividimos por 12. E aqui, no bimestre, nós multiplicamos por 6. Na fórmula da taxa, dividimos por 6. No período ao trimestre, multiplicamos por 4, quantidade de trimestres em um ano. Na fórmula, dividiu-se por 4, a quantidade de trimestres em um ano. Então, a lógica de conversão do período, ela também é parecida com a lógica de conversão da taxa. Porém, como eu disse, converter o período é muito mais fácil que converter a taxa. Então, se você pegar situações em que você tem a taxa já definida em um período, basta apenas você converter o prazo, porque fica mais fácil. Deixa o prazo no mesmo formato que a taxa, ok?